Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o concurso da ANEEL nesse vídeo. Esse vai ser um vídeo mais curto, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre como estudar para o concurso e técnicas e aproveitar um pouco da experiência que eu tive de diversos anos de estudo para concurso público de alto nível para compartilhar com vocês, né? Isso foi uma demanda que alguns alunos da Rede apresentaram às sócias. E ainda que a Rede Energia não seja totalmente voltada, né, para a preparação para concurso público, e muito provavelmente vocês vão precisar complementar o material da Rede com a parte de direito administrativo, constitucional, etc. Ainda assim, a gente consegue primeiro contribuir com a parte específica, que vai ser o diferencial, é onde vai ser a verdadeira disputa, né? O resto é conteúdo básico, que tem muito material disponível na internet e tal. Também tentar oferecer esse tipo de direcionamento. Mas nesse vídeo aqui a gente vai só ter uma conversa sobre qual é a situação do concurso, sobre quais são as expectativas, tentar controlar um pouco também essa ansiedade, e eu vou fazer alguns comentários aí dada a minha experiência, né? Primeiro, qual a motivação desse vídeo? No momento que eu gravo aqui, a gente está no dia 28 de fevereiro, há 4 dias atrás saiu essa notícia aqui. Nova solicitação para o concurso da ANEEL até maio. Para quem já está informado sobre isso, existe um histórico aqui. A solicitação do concurso não quer dizer que vai ser aprovado, porque isso é solicitado ao Ministério da Economia, e o Ministério da Economia avalia tanto o quantitativo de vagas e a prioridade desse concurso, né? Considerando todo o contexto do país e tal. E foi pedido nos anos anteriores também, né? A gente está em 2023, foi pedido em 2020, 2021, 2022, mas essa notícia agora chama um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque mudaram algumas coisas. Mudou principalmente o contexto do governo federal. Sem entrar na parte política, trocou-se de governo e nisso trocou o viés de gestão pública também. O Lula já foi presidente outras vezes e no último governo dele, ele privilegiou bastante o que ele chamou de recomposição do serviço público, né? Então foi um momento que teve diversos concursos públicos e que tinha um contexto melhor em termos orçamentários, econômicos e tal. E agora há uma certa ânsia também de se retornar a um pouco isso. Claro que o cenário fiscal, né, o cenário das contas do governo não são tão bons quanto principalmente lá para o segundo governo dele, né? Há ainda uma situação fiscal um pouco complicada, mas parece que os sinais que estão tendo agora de início de governo é que há uma abertura maior para fazer esses concursos, né? Tanto é que diversos órgãos já emitiram solicitações para fazer concursos, né? De janeiro para cá, diversos órgãos fizeram pedidos ao Ministério da Economia para tentar conseguir repor o quadro de pessoal. Não é nem questão tanto de expandir o quadro, né? E sim de repor, né? E aí, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tem aqui 188 vagas, na verdade cargos vagos, né, dentro da ANEEL. E o último concurso foi em 2010, então é um concurso que já está sendo aguardado há bastante tempo e que existe uma demanda, né, para garantir a qualidade do trabalho e garantir que todas as demandas sejam atendidas nos prazos corretos, etc. Então, aqui vale uma reflexão, né? Muita gente fica aguardando o edital para começar a estudar. Em geral, depois do edital, a corrida já está quase definida, né? Se você pensar que quando você estiver começando a estudar, alguém já está estudando há 1 ano, e é difícil você conseguir imaginar, você conseguir compensar ali, mesmo que você estude 8 horas por dia, ainda assim é difícil você conseguir alcançar ali quem saiu na frente, né? Então, vale a pena começar a estudar com antecedência. Muita gente fica querendo edital porque fala, eu vou estudar muita coisa que pode não cair. Então a gente vai tentar aqui nesse vídeo
falar um pouquinho sobre esses assuntos para tentar acalmar um pouco, tentar direcionar aonde você deve alocar os seus esforços agora, antes do edital, para que você já esteja melhor preparado. Porque algumas coisas são certas e outras incertas, mas vale a pena já começar a se movimentar, né? E não se preocupar tanto com isso de, vou estudar algo que é desnecessário. Não, não é a maior tragédia do mundo. Estudar vale sempre a pena, você amplia ali todas as matérias que geralmente são cobradas em concursos, ajuda você a ampliar um pouco mais seu entendimento sobre o serviço público, né? Então vale a pena estudar. Sobre os cargos, aqui é uma referência de outro site, se não me engano era o site do Estratégia Concurso, eles falam de 184 cargos vagos. Eu acho que essa daqui está anterior ao outro, né? Provavelmente vagaram novos cargos desde que eles fizeram esse levantamento. Isso quer dizer que vão ter 184 vagas no concurso? Provavelmente não. O que acontece muito nesses editais é eles colocam o quantitativo de cargos efetivos menor do que eles pretendem chamar. Por quê? Porque eles não perdem nada com isso e se ele colocar que o cargo é efetivo, ele precisa preenchê-lo. Então é uma questão meio de flexibilidade ali, de adaptação que eles podem fazer dentro do serviço público, né? E essa questão do cadastro reserva não deve assustar. Provavelmente, vamos supor aqui, tem 54 cargos vagos para especialista em regulação. Talvez eles coloquem ali 12 cargos efetivos e um cadastro reserva. Não se preocupe tanto com isso. Tente dar seu melhor, tente conseguir a melhor classificação possível e saiba que esses concursos, normalmente, eles vão ter ali 2 anos de validade, mas são prorrogáveis por mais 2 anos. Então você tem até 4 anos se eles não forem suspensos, né? Às vezes a contagem desse prazo ainda é suspensa, por conta, como aconteceu recentemente, né, com a pandemia, vários concursos que tinham ali um prazo para ser encerrado antes, acabaram sendo suspensos a contagem e estão válidos até hoje, né? Então isso dá uma margem para você ser nomeado lá na frente, né? E aí a questão dá para ver aqui a diferença de quantitativos, né? Os técnicos geralmente têm mais, mas cada vez mais recentemente o governo tem tentado substituir esses cargos de técnico administrativo por uma melhor digitalização do serviço público. Então, o fato de ter cargos vagos não quer necessariamente dizer que eles vão preencher todos os cargos vagos. Talvez eles pretendam deixar alguns desses realmente vazios ali e melhorando a eficiência dos processos públicos para demandar menos dessa questão técnica, né? Aí você tem os analistas, né? Esses analistas geralmente já estão ali num patamar acima, eles acabam cumprindo outras funções ali, às vezes mexendo com a parte orçamentária, com a parte de RH, pode ter algumas atribuições específicas, mas vai depender muito das demandas internas deles, né? E aí o carro-chefe vai ser o de especialista. No último concurso teve vários cargos de especialista, então com ênfases diferentes. Eu acho, aqui eu já não conheço tanto da estrutura da ANEEL, mas é possível que se replique algo nesse sentido e não que se tenha, porque assim, em algumas situações você colocaria um cargo amplo e exigiria conhecimentos gerais sobre o setor e todo mundo se diferenciaria lá dentro, né? O que a ANEEL fez no último concurso foi tentar, de fato, já direcionar a especialização dos candidatos já na pré-seleção, né? Então, ele colocava lá um especialista disso, especialista daquilo, e aí o assunto mudava para cada um daqueles ali, né? Então, as vagas acabavam ficando meio fragmentadas. Se ela optar por fazer isso, você já tem que começar a pensar, então, olhar, talvez, como referência o último edital e ver se tem alguma área específica que vale a pena aprofundar mais, né? Se ele optar por essa especialização mais genérica, digamos assim, aí ele vai exigir conhecimentos especializados do setor elétrico, mas
O que for muito específico, eles provavelmente vão diferenciar lá dentro, depois de você entrar no cargo, assumir o cargo. Aqui a gente tem os requisitos que foram exigidos no último concurso. O cargo técnico é só ensino médio, mas como eu disse, cada vez mais a tendência é que esses cargos técnico-administrativos comecem a desaparecer, para abrir orçamento até para a área fim, né? Que aí entraria os especialistas e os analistas, né? O analista exigia um nível superior, mas em qualquer área, né? Então, esse cara geralmente é um cara que tem que ter conhecimentos sobre a administração pública, né? Tem que ter conhecimento ali sobre licitação, sobre orçamento, sobre gestão. Então, se vier com vagas para isso daqui, vale a pena estudar mais fortemente essas partes, principalmente de direito administrativo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, né? E só lembrando que para qualquer um desses cargos, né, técnico, analista, especialista, sempre tem o conhecimento específico do órgão. Então, na prova lá eles vão colocar direito administrativo, constitucional e etc. Mas vai ter uma prova específica e vai ser o conhecimento das leis, que são as mais importantes ali para o serviço, né, para o trabalho da ANEEL, né? E o cargo de especialista, no último concurso, eles exigiam a formação em áreas específicas, né, muitas vezes associadas às áreas de engenharia, né? Isso porque muita gente no sistema de recursos humanos do setor público acredita que o concurso público não é uma boa forma de seleção, porque ainda que o conhecimento ali averiguado seja objetivo, existe uma parte conceitual mais ampla, né, que é difícil você medir numa prova dessa, numa prova de VOF ou até mesmo uma prova discursiva, né? E por isso eles acabam, às vezes, querendo carimbar essas vagas por área específica, né? Por exemplo, exigindo um conhecimento de engenharia mais profundo, né? Que você saiba cálculos mais profundos e que não dá para cobrar na prova porque você teria que fazer tudo à mão e não dá para perder tanto tempo calculando ali. E também, querendo ou não, nos dias de hoje a gente usa mais programas ou calculadoras, formas de você lidar com esses cálculos mais complexos, né? Então, há essa dificuldade do processo de seleção mesmo. Então, às vezes, eles acabam exigindo formação específica, contando que você já passou vários anos ali estudando, para garantir que você estudou aquelas coisas, né? Pode vir assim ou pode vir mais aberto. Aí, realmente é uma decisão do RH, da ANEEL, e é sempre imprevisível esse tipo de coisa. Aqui é a parte que as pessoas tendem a ficar mais felizes, né, que são os salários. Como a gente vê aqui, a base salarial é bem alta, né? Mesmo o cargo de técnico ali, ele tem um inicial de mais ou menos R$7.000, né, com um final de 10 mil. Eu coloquei aqui até como referência ali um texto recente, né, baseado na PNAD, indicando ali, né, que para você estar entre os 5% mais ricos no Brasil, a sua renda é de cerca de R$10.000, né? Se eu não me engano, para os 10% mais ricos, a renda individual é de cerca de 3.500. Então, o salário inicial do técnico seria o dobro de alguém que estaria entre os 10% mais ricos do país. Então, é uma remuneração atrativa, mesmo no caso do técnico administrativo, né? Nesse caso, muitas pessoas hesitam em termos de autoconfiança, né? A pessoa, às vezes, não quer arriscar fazer um cargo de analista porque acha que a competição vai ser muito dura, ou então não quer arriscar fazer o cargo de especialista, né? Acaba optando pelo de analista porque acha que não tem conhecimento suficiente ali para aquilo. E vou te dizer que isso, fazer prova, é muito distante do conhecimento prático mesmo. Então tem muita gente que tem muito tempo de setor e tal, mas que acaba penando ali. E para você ser aprovado na prova, você tem que ter a melhor média das notas entre várias disciplinas, né? Então tem muita gente que sai na frente ali no conhecimento específico, né? Sabe, entende bem o setor e tal,
como funciona na prática, só que isso acaba sendo, às vezes, até ruim, porque como a prova precisa ser 100% objetiva, acaba que a banca opta por cobrar coisas mais relacionadas ali ao que está escrito na lei. E a lei nem sempre reflete exatamente como que acontece na prática. A lei pode ser um pouquinho mais confusa. O cara pode pegar só um trecho da lei e alterar algumas palavras e o cara que tem muita experiência de mercado não percebe, né, aquelas alterações ali, porque ele não se deparou tanto com como que estava escrito exatamente, né? Então tem essas sutilezas assim que acabam abrindo margem, né? Então às vezes alguém que, por mais que não tenha muito tempo de setor, ele se dedicou bem a aprender as matérias básicas ali, que a galera acaba subestimando às vezes, né? A parte de direito, constitucional, administrativo, a parte de matemática, a parte de português. Ele acaba às vezes abrindo pontos na frente do cara mais experiente, mas que não se dedicou tanto a estudar para concurso. Então, isso é algo a se atentar, né? O estudo para concurso é diferente da prática no setor privado e tem essas nuances, assim. Tipo, não adianta você ser o melhor em um assunto específico, né? Eu sei tudo de direito, mas você não mandar bem ali também em outras coisas, né? Na parte de matemática, por exemplo. Então, é até difícil, às vezes, pessoas querem uma formação para sair bem em concurso público. E é difícil, porque na verdade os conhecimentos são bem diversificados e não tem nada que te abra muitos pontos à frente de todo mundo, sabe? E às vezes o conhecimento aprofundado pode até ser contraproducente, que você começa ou a ficar paranoico ali, ou então não ter a prática também de avaliar uma questão de concurso, né? Aí, como a gente vê também, os salários de analista e especialistas não são tão diferentes assim. Isso eu diria que vai fazer que muitas pessoas optem pelo cargo de analista em vez do de especialista. E aí entra uma situação quase paradoxal, né? Porque as pessoas tendem a optar por de analista pensando que vai ser mais fácil porque tem menos conteúdo, às vezes, que o de especialista. Só que a competição do especialista provavelmente vai ser muito, muito menor. Então, dependendo da quantidade de vagas, pode ser mais fácil passar no especialista, se você tiver estudado tudo redondinho ali, a parte básica bem, e acertando aquelas questões que não pode errar na prova, né? Às vezes você já se torna competitivo, né? Não passa no concurso quem acerta as questões mais difíceis, necessariamente. Passa geralmente quem erra menos, né? Quem não erra aquelas questões que está todo mundo acertando, né? Então, essa é uma preocupação. Aprenda direito, né? O analista administrativo, ele pode até mesmo atrair concurseiros profissionais, né? O cara que está buscando ali um cargo que pague bem, ele já domina bem a parte básica ali, português, direito administrativo, direito constitucional, e aí ele se arrisca a tentar aprender as leis básicas do setor elétrico. O nível de dificuldade nessa parte do conhecimento específico que seria determinante aí para ver se esse concurseiro profissional tem mais chance ou menos chance de competir com alguém que entende mais sobre o setor, né? Seguindo em frente, aqui eu peguei algumas matérias que constaram no último edital. Algumas são certas, né? Por exemplo, língua portuguesa é inevitável, todos os concursos públicos vão cair língua portuguesa. O que você deve enfatizar aqui? Eu coloquei o que foi cobrado no último concurso, né? Tem uma parte ali no final que fala de Manual da Redação da Presidência da República. Isso é algo que não tem caído muito nos concursos recentes. Isso é algo que eu acho que se aprende muito fácil na prática e colocar questão sobre isso acaba sendo um tipo de questão que é muito limitada ali, né? Que a fonte de conteúdo é pequena e a exigência intelectual é baixa, né? O que costuma acontecer nessas provas? A quantidade de questões da prova básica sobre língua portuguesa costuma ser alto. Então vamos supor que tenham 50 questões na prova básica. Talvez entre 15 e 20 questões sejam de português.
E por que isso acontece? Porque, na verdade, português são duas matérias juntas, agregadas ali. Uma é de interpretação de texto, que é o primeiro tópico que está listado aí, e a outra é de gramática mais pura, né? Isso vai depender de como que é cobrado, dependendo das bancas, né? Por exemplo, a banca FGV, que é uma banca que está bem forte atualmente, ela costuma pegar pesado a interpretação de texto e é necessário estudar como é cobrado a interpretação de texto de uma banca como a FGV, porque ela tem uma forma muito específica. Na verdade, o linguajar dela é muito específico e o que eles escrevem no enunciado, se você não souber interpretar o que eles estão pedindo, você vai ficar bem perdido. Então, muita gente olha e pensa, poxa, interpretação de texto, eu leio há muito tempo, né? E não é exatamente isso, você tem que saber lidar com a forma que é cobrado na prova, né? Então, se for FGV, pode ter certeza que vocês vão ter que praticar a interpretação de texto, entender a linguagem, decifrar o que eles estão pedindo para você e ver como que é cobrado, né? Algumas questões aí, por exemplo, ortografia e acentuação, é uma parte que é extremamente maçante de ser estudado, não costuma cair em prova. Então, e o pior, muitas pessoas começam a estudar português quando vão estudar para concurso público e começam por essas matérias. E é a pior coisa que você pode fazer, porque vai te desestimular muito, muito, muito e o custo-benefício é baixíssimo, né? O ideal é você começar por morfologia. A maior parte das questões na prova são sobre sintaxe de português. Análise sintática, né? Só que para entender sintaxe, primeiro você tem que começar na morfologia, entender qual que é o papel de cada palavra, etc. E depois ir crescendo sobre isso, né? E vendo a relação entre as palavras dentro de uma oração, né? Então, é sempre bom você pegar um bom material de estudo que entenda para concurso. Lembrando, aqui não é estudo teórico de português, aqui é estudo para concurso, é saber como é cobrado, resolver muitas questões e etc. Depois a gente vai fazer um vídeo falando um pouco os detalhes sobre isso, né? Qual que é a diferença, né, de estudar para concurso público. Mas saiba que tem essas nuances, assim. Então, essa é uma matéria que você já pode estudar e, se me permite uma opinião, é uma matéria que você leva para a vida toda, né? Então, muita gente escreve e acha que escreve bem, mas sem dominar as regras, né? As regras gramaticais, sem entender qual é o papel de cada termo ali dentro de um contexto, né? De uma frase. Então, aprender essas coisas te ajuda a pensar com mais clareza, pensar com mais lógica, ter uma escrita mais eficiente, né? Não é questão de ser rebuscado, de ser erudito, né? Na verdade, isso é bem contrário à função da linguagem, né? A ideia é você entender a estrutura daquilo ali, entender a base da linguagem para depois melhorar a sua redação, para melhorar seus pensamentos, né? Aqui a gente vê outras matérias que são praticamente inevitáveis, né? Primeiro, o direito constitucional, e por determinação legal é obrigatório, né? Você sempre vai ter alguma coisa ali de direito constitucional. Se você quer ser um servidor público, você tem que saber quais são os direitos fundamentais, os princípios, etc. Então, não quer dizer que você vai estudar a Constituição como um todo. Agora é pré-edital, então não tem até onde você vai estudar. Mas algumas coisas são mais fáceis de perceber, né? Que é principalmente ali a parte inicial da Constituição, né? Que fala sobre as garantias fundamentais, sobre os princípios, os direitos e deveres individuais. Então, essa parte é super importante. Também eu acho que vale para a vida toda, não é questão só de concurso público. Te ajuda a entender um pouco mais a sociedade que a gente vive, os nossos direitos, etc. Essa parte, por acaso, é mais interessante do que se você for entrando lá no miolo da Constituição, né, que começa a ficar muito técnico, muito específico, né? Essa parte é mais interessante, né? E tem muita questão sobre esses assuntos nessa parte inicial da Constituição. Se eu fosse recomendar, você quer começar a estudar? Começa por essa parte, o artigo 5º da Constituição, essa parte de direitos e garantias fundamentais. Depois, vale a pena você começar a
ter uma compreensão sobre a organização do Estado, né? Porque lá no direito administrativo você vai ter que estudar direitinho o que são uma autarquia, né? Afinal, a ANEEL é uma agência reguladora e aí você precisa entender o que é isso conceitualmente, né, para o direito, quais são as prerrogativas que eles têm, as limitações que eles têm. Então você precisa, para você entender o órgão onde você vai trabalhar, você precisa entender essas classificações, né? Saber o que ele é e o que ele não é, comparando com outros órgãos, né? Nisso também vale a pena dar uma olhada nessa parte do Poder Executivo. Então, querendo ou não, as agências reguladoras vão interagir bastante ali com os ministérios, com a presidência, vão ter que lidar com a parte legal também. Então, antes do edital, vá vendo essa parte mais geral, vai vendo a organização do Estado, vai vendo os direitos e garantias fundamentais, isso na parte de direito constitucional, né? Na parte do direito administrativo, que eu acho que realmente tem onde explorar, porque o direito administrativo é o direito do Estado, por definição. Então, é ele que explica ali as compras do Estado, né, que seriam as licitações. Ele explica a parte dos servidores públicos, né, que seriam vocês. Então, vocês precisam entender seus direitos, suas vantagens, como que é os seus pagamentos, e isso tudo tem conceitos específicos, né? E tem a questão também dos serviços públicos, que eu acho que seria outra aposta interessante, né? Porque quando a gente fala de energia elétrica, a gente está falando de um serviço público e existe uma parte bem desenvolvida do direito administrativo que lida sobre isso. E aí quando você fala do serviço público, o Estado atuando para prover serviços para a sociedade, se acaba tendo que entrar também na responsabilização do Estado, responsabilidade pública, né? E aí entra alguns detalhes aí que valem a pena. Então, direito administrativo já é um pouquinho mais difícil de você delimitar o que estudar. Eu acho que seria, para quem nunca estudou para concurso, para quem não veio do direito, eu acho que é a parte um pouquinho mais desafiadora, porque você precisa realmente ter uma visão ampla do funcionamento do Estado. E aí você entra todos esses aspectos que estão listados aí. Entra os poderes da administração pública, os atos administrativos, os serviços, um pouco sobre licitação. E aí o nível de cobrança vai depender do cargo que você está colocando, né? Por exemplo, eu acho que o de analista administrativo, provavelmente vai ter uma cobrança mais aprofundada disso. O de especialista, talvez nem tanto, mas ainda assim, na parte de direito administrativo, talvez nem faça tanta diferença assim. Precisa saber, né? Porque você, como especialista ali na agência reguladora, você vai ter que entender os processos, você vai ter que entender bem como que o Estado funciona, né? Fora isso, no último edital, tinha matérias que a tendência é que comecem a desaparecer ou a se transformar em outras coisas, né? Tinha matéria, por exemplo, de informática. Informática virou uma disciplina muito genérica e com o passar do tempo, ela foi sendo retirada de concursos, principalmente de maior nível, assim, ou então, principalmente agora, está surgindo uma nova tendência, que é de você entender análise de dados. E aí, dentro dessa parte de análise de dados, acaba entrando alguns conceitos ali, não é nada muito profundo, mas entender o que é uma base de dados, o que é inteligência artificial. Não é, obviamente, um conhecimento aprofundado de alguém que seria um cientista de dados, alguém de TI mesmo, né? Não é esse nível, né? Mas é você conhecer os contextos, conhecer os conceitos ali e saber um pouco, eu diria, saber como conseguir dialogar com alguém que fosse de TI, sabe? Porque essa acaba sendo a função de alguém que trabalha no serviço público nos dias atuais. Muitas vezes você contrata uma empresa privada para fazer a parte de tecnologia da informação, mas você precisa saber o mínimo para conseguir se comunicar com o cara, para saber
pedir alguma coisa, ou então quando ele te explicar, você ter uma noção do processo, do que está acontecendo ali, né? E com certeza no setor elétrico envolve muitos dados, né? Então, essa parte de entender essas noções de análise de dados está cada vez mais importante. E vários concursos têm trazido isso para os editais, né? E eu acho que pode ser uma aposta interessante para quem quiser já ir adiantando algumas coisas disso, não ser 100% surpreendido, vai começando já a ligar as anteninhas e ler uma parte inicial sobre isso. Geralmente o que cai é isso, é base de dados, umas noções sobre esses contextos mais amplos assim, de inteligência artificial, de mineração de dados. Mas, como eu disse, não precisa aprofundar muito. No último concurso não teve uma cobrança explícita de raciocínio lógico, matemática e estatística, né? A estatística, ela está sendo mais exigida, principalmente acompanhada com esse mundo com mais dados, né? Então, a análise de dados, quando você começar a dar uma olhada, você já vai começar a enxergar que envolve necessariamente estatística, né? Você está lidando com dados, você precisa entender ali as medidas de dispersão de dados ou de tendência central. Não são coisas muito complexas, você precisa aprender a ler gráficos, né, entender a característica de cada um, mas é uma aposta que, se você já souber, ótimo, você já sai na frente, e aí você precisa praticar como é cobrado em prova. Se não tiver, vale a pena também ir aprendendo, né, porque é algo que pode ter uma curva um pouquinho mais longa de aprendizagem, mas também não quer dizer que vai ter muitas questões sobre isso na prova. A tendência é que isso caia na prova básica e que seja mais conceitual do que muito a matemática ali, né? Raciocínio lógico matemático tem se tornado um grande guarda-chuva assim, para testar essa base quantitativa, né, que o servidor deve ter no trabalho dele. Não é uma coisa que seja realmente difícil. Às vezes as pessoas se assustam com o número de aulas, por exemplo, dentro de uma prova de matemática, mas é porque, por organização, os professores muitas vezes vão colocando cada aspecto ali da matemática em uma aula separada, né? Então, soma e subtração é uma aula, multiplicação e divisão é outra aula. Então, acaba que você tem lá 30 aulas de raciocínio lógico matemático, mas não quer dizer que seja tão extenso assim, né? E muitas pessoas que se interessam pelo concurso da ANEEL já vêm de uma aula de uma base de engenharia, então não tendem a não se preocupar muito com isso. E se você vier de uma base do direito, não se intimide também. Saiba que não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Muitas vezes a matemática da prova é mais conceitual, você vai fazer alguns cálculozinhos, mas como não pode ter calculadora na prova, os cálculos tendem a ser simples, né? É mais para ver se você sabe o que você está fazendo e como organizar o cálculo ali, né? Uma função, ou então o que representa cada coisa. Então, não fique intimidado, né, com o fato de ter uma base quantitativa nessas provas, né? A mesma coisa em relação à parte de TI. TI também é outro bicho que assusta muitas pessoas, né? Mas saibam que, se você pegar ali um bom material, é o tipo de matéria que vale a pena você ver vídeo aula, né? Tipo, você lê um material, a leitura para a parte de tecnologia da informação não explora todo o potencial ali de aprendizagem, né? No vídeo, o cara te demonstra o que está sendo feito, ele te mostra exemplos, né? Então, não precisa se preocupar. E lembre-se sempre que as dificuldades que você está tendo ali para o concurso, elas se aplicam a todo mundo, né? Não tem ninguém que realmente já sai preparado para um concurso desse. Todo mundo vai se esforçar e a questão é quem tem mais eficiência, quem consegue se dedicar com o tempo adequado, quem começa a estudar antes, com algum prazo, quem age de forma mais planejada, mais bem feita. E nisso a gente vai debater num vídeo posterior que eu vou gravar, falando sobre
esses aspectos, essas nuances de estudo para concurso, né? E o que, assim, eu acho que na parte ali de analista administrativo, é possível também que entre essa parte de administração financeira e orçamentária. Que isso? É basicamente as leis sobre orçamento, né? O cara que vai cuidar da administração, muito provavelmente ele vai ter que lidar com os recursos, né? Que chegam, que são repassados à ANEEL, e nisso ele vai precisar de algum conhecimento. Então, se você pretende estudar para o cargo de analista, talvez valha a pena dar uma lida, pelo menos ter um primeiro contato com essa parte de administração financeira. Eu acho que se você realmente estiver decidido a fazer, vale a pena sim estudar a fundo até administração financeira e orçamentária, né? Porque a chance de cair para analista administrativo eu acredito que seja grande, né? Para os outros cargos, não. Eu acho que o de especialista mesmo não faz muito sentido para mim. Pode cair? Pode, sempre pode, né? Mas se for cair, seria numa base muito, muito menor, e eu não acho que seja a ênfase que eles gostariam de dar, né? O mais provável é que sejam as matérias básicas ali, português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico matemático, e aí talvez um misto dessas coisas ali, de análise de dados e estatística, né? E aí entra a parte específica, né? E aí que eu acho que a Red Energia vai ser o coringa para os próximos aprovados no concurso, né? Porque a Red Energia vai muito além de ensinar você compreender o funcionamento do setor elétrico. Ah, mas a prova acaba sendo mais baseada nas leis, acaba sendo meio literal. Primeiro, olha, a última prova de 2010, ela já faz bastante tempo. E isso gera algumas dificuldades, porque o padrão de cobrança de lá para cá mudou muito. Porque cada vez mais esses concursos têm ficado mais concorridos e o nível de cobrança tem aumentado, né? Muita gente tem estudado para concurso. O concurso da ANEEL, ele acaba sendo um concurso excepcional, porque acaba sendo muito específico, né? O cara que é concurseiro, ele não vai querer se aprofundar muito numa área muito específica, né? Ele tende a buscar concursos mais genéricos, né? Então, talvez num cargo de técnico, ou até o de analista, ele pode ainda se arriscar ali. Talvez fazer a prova, mas sem se aprofundar muito na parte específica. E aí, se você já estuda para o setor, entende o setor elétrico, estuda para esse setor, você já sai na frente. E aí, qual é o papel da Red Energia? A Red Energia, ele vai te ensinar as conexões das leis, né? Vai conectar pontos distantes dali. A lei vai descrevendo a coisa ali no mundo 2D, né? E o que a prova faz, muitas vezes, é conectar pontos distantes, artigos distantes, incisos diferentes, para ver se você está entendendo ali o que você está lendo. O ideal é que você entenda a lógica do setor, e aí a quantidade de material da Red Energia com certeza vai gerar uma base muito grande para isso, e associar essa descrição da realidade com a lei. Então, tem que ler a lei seca, como a gente diz, né? Ler a letra fria da lei? Sim. Mas o cara que simplesmente sai lendo a letra da lei, ele não se torna competitivo, porque ele vai ter uma dificuldade enorme de compreender o que está ali e de associar cada trecho da lei com outros aspectos, né? Então, o que é o ideal? É você ir sempre conectando o que você vê aqui nas aulas com os diversos incisos das leis, né? Provavelmente, mais para frente, as sócias e os outros funcionários da Red Energia vão, quando sair o edital, ir fazendo um mapa ali, né, de cada tópico do edital e associando com os vídeos que tem na plataforma, né, para que você tenha um direcionamento muito claro ali do que estudar e como sair na frente, né. Então, pode ter certeza que, principalmente no cargo como de especialista, né, esse conhecimento aprofundado do funcionamento do setor vai ser essencial, né. Mas vocês não podem perder de vista também reforçar a base, né, os conhecimentos básicos ali
tem que fazer, porque no final das contas, quem passa é quem marca as bolinhas no lugar certo, né? Quem consegue identificar ali o maior número de questões. E não pode errar o básico. Se você errou o básico, você tá perdendo, deixando que alguém que sabe menos que você se aproximar de você lá na frente, né? Quando você acaba perdendo a sua vantagem do conhecimento específico, né? Por fim, eu deixo aqui aberto para quem tiver dúvidas específicas, né, sobre o estudo para concurso, etc., pode entrar em contato com as sócias e requisitar que eu elaboro os vídeos aqui, né? Eu vou fazer um vídeo ainda, que em breve deve ser liberado também, que vai ser sobre o estudo para concurso, né? E aí eu vou tentar entrar um pouco mais a fundo no planejamento, né, nas técnicas. Eu recomendo fortemente que deem uma olhada também no curso sobre o aprender a estudar, né? Coloca lá na velocidade de 2.0, assiste mais rápido. É uma conversa mais descontraída, não é uma questão, não é um vídeo, não são vídeos densos assim, né? Mas é mais para ir tentando chamar a sua atenção para alguns aspectos específicos, né? Porque, basicamente, se você desconsiderar algumas coisas, o seu tempo de estudo acaba sendo menos eficiente, né? E, querendo ou não, uma prova de concurso é uma competição, né? Uma corrida. Então, você tem que estar bem alinhado, tem que estar atento a cada um dos aspectos ali para conseguir o resultado final, né? Então, eu vou encerrar o vídeo agora e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!